Poucas cidades na história alcançaram o nível de magnificência e durabilidade que Roma conquistou. Desde suas origens humildes como um assentamento cercado por colinas, a cidade cresceu até se tornar o epicentro de um império que abarcou 3 continentes. Mas como uma cultura baseada na agricultura e na guerra conseguiu dominar o mundo conhecido? A resposta está na sua habilidade de transformar ideias em infraestruturas, paisagens e sistemas que não apenas serviam ao presente, mas garantiam seu legado eterno. O mito fundador Rômulo Remo e a visão de Roma. Tudo começou com uma lenda. Segundo a tradição, Roma foi fundada no ano 753 A. C pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra, criados por uma loba nas colinas do Lácio. Esses heróis simbolizavam uma resistência e a força que definiriam o povo romano. Após uma disputa, Rômulo matou seu irmão e se tornou o primeiro rei de Roma, estabelecendo as bases de uma civilização destinada a governar. Embora esse mito seja apenas uma história, ele reflete a mentalidade dos romanos. Uma mistura de agressividade estratégica e pragmatismo implacável. Desde o início, os romanos souberam que sua sobrevivência dependia de sua capacidade de organização e superação de seus inimigos. A primeira grande obra, a Cloaca Maxima, dos primeiros desafios enfrentados pelos romanos foi a geografia. Roma estava situada em uma área propensa a inundações e cercada por pântanos. Para combater isso, por volta do século VI a.C., foi construída a Cloaca Máxima, um sistema de drenagem que desviava as águas residuais para o rio Tibre. Esse projeto não apenas permitiu que a cidade crescesse de forma estável, mas também se tornou um modelo para sistemas de esgoto em todo o império. Ainda hoje, partes da Cloaca Máxima continuam em funcionamento, um testemunho da durabilidade da engenharia romana. Essa conquista inicial marcou o tom para os séculos seguintes, onde os romanos sempre buscaram soluções práticas para problemas complexos. Os caminhos que conectaram o império. A famosa frase, "Todos os caminhos levam a Roma", não é apenas um ditado, mas um reflexo literal da organização do império. A partir do ano 312 A.C., os romanos começaram a construir uma rede de estradas sem precedentes, projetadas para durar séculos. Essas vias eram formadas por várias camadas: cascalho, areia, pedras grandes e lajes de basalto perfeitamente encaixadas. A Via Ápia, conhecida como a Rainha das Estradas, foi a primeira grande rota e conectava Roma ao sul da Itália. Mas não era apenas uma ferramenta de comércio, era uma artéria militar. As legiões podiam se mover rapidamente para qualquer parte do império, assegurando a expansão e a proteção das fronteiras. O domínio da água, os aquedutos e a vida cotidiana. Um dos maiores desafios nas cidades antigas era o fornecimento de água potável. Os romanos resolveram esse problema com os aquedutos, estruturas que transportavam água de fontes distantes para as cidades. Esses aquedutos, como o Aqua Claudia e o Aqua Ápia, não apenas atendiam às necessidades básicas, mas também sustentavam luxuosos banhos públicos, jardins e fontes monumentais. A água não era apenas um recurso prático.
também era uma ferramenta política. Os imperadores utilizavam as obras hidráulicas para demonstrar seu poder e generosidade. Por exemplo, o imperador Augusto se orgulhava de ter encontrado uma Roma de tijolos e a ter deixado de mármore, e grande parte dessa transformação se deveu ao seu investimento em infraestrutura. O Coliseu, símbolo da grandeza romana. Nenhuma estrutura simboliza melhor a capacidade técnica e a ambição de Roma do que o Coliseu, o Anfiteatro Flávio, construído entre 70 e 80 d.C. Este colosso podia abrigar 50.000 espectadores e era um lugar de entretenimento público. Gladiadores lutavam. Caçadas de animais exóticos aconteciam, e até batalhas navais eram recriadas. O Coliseu não era apenas um espaço de espetáculo, mas uma proeza arquitetônica. Seu sistema de arcos e abóbadas permitia uma construção rápida e resistente, enquanto seu design modular facilitava o movimento das multidões. Até possuía um toldo retrátil, conhecido como velarium, que protegia os espectadores do sol, exportando Roma ao mundo. As cidades modelo, o poder de Roma não residia apenas na força militar, mas também em sua habilidade de assimilar e transformar culturas. Onde quer que os romanos conquistassem, eles construíam cidades que replicavam o modelo de Roma. Essas cidades incluíam fóruns, templos, termas e teatros. Em lugares como Cartago, no norte da África, ou Éfeso, na Ásia Menor, os romanos não apenas impuseram sua arquitetura, mas também seu sistema político e cultural. Essas urbes tornaram-se centros de comércio e aprendizado, estendendo a influência de Roma muito além de suas fronteiras. As legiões, guerreiros e construtores. O sucesso militar de Roma deve-se, em grande parte, às suas legiões, mas esses soldados eram mais do que guerreiros, eram engenheiros. Em cada campanha, as legiões construíam pontes, fortalezas e acampamentos que podiam se tornar cidades permanentes. Por exemplo, a cidade de Colônia, hoje Colônia, na Alemanha, começou como um acampamento militar. A habilidade dos romanos para se adaptar ao terreno era lendária. Júlio César, em sua invasão da Gália, construiu uma ponte sobre o rio Reno em apenas 10 dias, provando que nenhuma barreira natural podia deter Roma, o direito romano. Uma infraestrutura invisível. Embora as estradas e os aquedutos sejam os símbolos mais visíveis de Roma, seu legado jurídico é igualmente impressionante. As 2 tábuas, redigidas no século VA.C., estabeleceram as bases de um sistema jurídico que garantia direitos e deveres claros para todos os cidadãos. Com o tempo, esse corpo legal evoluiu para o direito romano, que influenciou os sistemas jurídicos da Europa, América Latina e além. Esse arcabouço permitiu que o império se mantivesse unido, mesmo com as enormes distâncias entre as províncias. O declínio do império. Apesar de suas conquistas, Roma não conseguiu resistir às pressões internas e externas. A corrupção, as lutas internas pelo poder e as invasões bárbaras levaram ao colapso do Império Ocidental no ano 476 d.C. No entanto, no Oriente,
O Império Bizantino manteve viva a herança romana por mais 1000 anos. Conclusão: um legado eterno. Hoje, Roma permanece viva em nossas estradas, edifícios e sistemas jurídicos. Sua capacidade de combinar inovação técnica com uma visão política estratégica a tornou um modelo de civilização. A engenharia de Roma não apenas construiu um império, construiu um ideal que ainda ressoa em nossa forma de compreender o mundo.